Mas para onde que o nosso dinheiro vai, que é um completo desperdício e que nós nem percebemos? É esse mecanismo de que eu tenho como se fosse um condicionamento, e esse condicionamento, ele vai gerando essas justificativas que vão parecendo com que aquelas decisões são racionais, quando na verdade não são. Abre teu armário lá do banheiro e pensa, caramba, quanto que eu já desperdicei em creme pro rosto, que eu nem uso. Entenda, investimentos não existe fórmula mágica. O que vai te deixar rico é o teu trabalho. O que vai fazer com que tu tenha dinheiro e uma boa estrutura de segurança e liberdade é o teu trabalho, a renda que ele gera e o comportamento que tu tem com esse dinheiro. Comprar um carro financiado nesta condição, em 3 anos de financiamento, tu tá antecipando um prazer que tu teria condições de fazer 100% em 2 anos. Aí pode ser que tu esteja escutando isso agora e que tu pense assim, nossa, eu tenho um carro financiado. E verdade, eu comprei esse carro financiado pautado nessas 1000 justificativas e histórias que eu mesmo construí pra mim. O que eu devo fazer? Analisa. Que nós tomamos decisões financeiras com o nosso dinheiro, muitas vezes nada racionais, isso a gente já sabe. Se você está aqui e já me acompanha, você já tem a plena consciência de que nós fazemos escolhas que não são ótimas, que na maior parte das vezes, inclusive, nos desviam dos nossos objetivos. Mas para onde que o nosso dinheiro vai, que é um completo desperdício e que nós nem percebemos? É exatamente sobre isso que nós vamos falar no nosso episódio número 181 do podcast Mais que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em finanças comportamentais. Toda terça e sexta temos aqui um episódio novo, sempre fazendo com que você reflita melhor sobre as suas decisões financeiras e caminhe na direção do bem-estar financeiro, segurança e liberdade. E para construir segurança e liberdade, óbvio que eu preciso ter uma consciência de consumo melhor e eu não posso ficar desperdiçando o meu dinheiro. Mas como não desperdiçar dinheiro e quais são as coisas que são um completo desperdício do meu dinheiro que eu nem percebo? Para começar essa conversa, eu quero retomar um aspecto central dentro de finanças comportamentais, que é efetivamente o processo de tomada de decisão, o sistema 1 e sistema 2, tá? Eu já falei várias vezes aqui, mas é muito importante que a gente entenda esse mecanismo que acontece por trás do nosso processo de escolha. Sempre que nós vamos tomar uma decisão, comprar, não comprar, fazer qualquer coisa, né, em relação às nossas direções com o nosso dinheiro, o nosso cérebro, ele está processando várias informações e está fazendo uma escolha. Há uma tendência muito grande que, a partir de tudo aquilo que a gente foi vivendo, as experiências que nós fomos consolidando, nossas crenças, os nossos traços de personalidade, que tudo isso vá meio que desenhando a forma com que a gente pense e aí, consequentemente, vai direcionando as nossas escolhas. Então, uma coisa que também eu já falei em inúmeros estudos e podcasts aqui é justamente o fato de que os nossos pensamentos, eles vão alterar as nossas intenções, né? Ou seja, nossas atitudes alteram as nossas intenções e isso direciona nosso comportamento. Inclusive, eu fiz um episódio há uns 2, 3, 4 episódios atrás, que eu falei muito sobre cada pensamento e como nós quebrarmos a objeção de cada um desses pensamentos. E isso é muito importante. Só que o que acontece? Esses pensamentos, eles são muito arraigados. É como se... pensa na hora que tu vai tirar... Meus exemplos são maravilhosos. Fiquei pensando qual era o exemplo que eu podia dar. E aí eu lembrei da minha infância colhendo mandioca. E aí eu fiquei pensando, porque a mandioca, ela, obviamente, né, ela é uma raiz e ela vai se prendendo na terra. E aí, para que tu consiga colher a mandioca, tu tem que fazer uma forcinha ali e puxar para conseguir tirar ela da terra. Tem algumas que são mais fáceis, tem outras que são um pouco mais difíceis. É exatamente isso que acontece dentro dos nossos pensamentos. Tem alguns pensamentos que vão ser alicerçados no que nós chamamos de crenças centrais, ou seja, são aquelas crenças muito fortes, aquelas verdades absolutas que nós temos sobre nós e sobre o mundo, e aí vai ser aquela que vai ser mais difícil arrancar da terra, né? Eu falei mandioca. Ai, começamos o episódio maravilhosamente, dando exemplo de como
colher mandiocas, e aí eu fiquei lembrando que, na verdade, mandioca é uma palavra do Rio Grande do Sul, né? Que na maior parte dos lugares não se fala mandioca, se fala aipim. Então, para quem ainda não estava entendendo do que eu estava falando, eu estava falando de aipim. Então, o aipim, que é mais duro de ser tirado, né? Aquele que está bem alicerçado na terra, é a nossa crença central. E aquele que é mais molinho, que tu tira e que consegue fazer mais facilmente, é as nossas crenças intermediárias. E aí, quanto mais denso é, quanto mais difícil é tirar o aipim, mais difícil é trocar esse pensamento. E mais ele vai te direcionar às tuas escolhas. Então, tem coisas na nossa vida, verdades absolutas que nós temos, que elas estão tão arraigadas, que por vezes a gente nem percebe que elas estão direcionando os nossos comportamentos, porque nós nem percebemos, nós nem as questionamos. Tu não questiona aquela verdade. É como se tu fosse colher o aipim e tu tenta um pouquinho e diz assim, é tão difícil, não tem nem como colher, deixa aí. E aí tu nem questiona que tipo, tá, mas quem sabe eu posso tentar uma outra estratégia, utilizar alguma ferramenta. Não, tu nem cogita outra estratégia. Tu tentou um pouquinho ali, tu viu que tava muito firme, tu tipo, esse aí deixa apodrecer na terra, porque não tem como tirar. Tu não questiona outras formas de tirar ele da terra. Então tu deixa ele na terra. É isso que tu faz com os teus pensamentos. E mais do que isso, esses pensamentos que estão ali intocáveis e que tu não tá nem cogitando arrancá-los dali, eles conduzem as tuas decisões de forma completamente automáticas e ainda criam justificativas que modulam aqueles que, porventura, seriam fáceis de serem arrancados. Como assim, Jéssica? Agora essa mistureba de coisas da terra, do aipim, da mandioca e eu me perdi no assunto. Ó, eu vou concatenar a ideia da minha explicação didática com a teoria. Quando eu tenho crenças nucleares muito fortes, muito bem estabelecidas, essas crenças elas vão direcionando os nossos pensamentos e elas vão servindo também de apoio para gerar justificativa, para convencer outras coisas de que aquele seria o caminho adequado. Eu vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil. Digamos que tu tenha uma crença muito forte de incapacidade, que uma das tuas crenças centrais é o que a gente chama de crença central de desamparo, que está diretamente ligada com essa sensação de incapacidade, essa sensação de que eu não dou conta, essa sensação de que independente do que eu faça, eu sempre vou colher os mesmos resultados. Então nós temos essa construção. Ao ter esta construção, esta crença, ela direciona outros pensamentos. Então, tu vai pensar assim, eu vou cuidar das minhas finanças. Eu vou resolver o meu problema financeiro. Aí tu vai pensar assim, não adianta, eu nem vou tentar. Porque eu já tentei outras vezes e não funciona. Essa coisa de ficar controlando o dinheiro não funciona para nada. Essa coisa de fazer planejamento financeiro não funciona para nada. Isso aí é coisa só de rico. E aí tu não começa. Então, entendeu que existe uma crença nuclear de incapacidade e essa crença nuclear de incapacidade, ela gera justificativas que convencem uma outra crença que é a tua relação com o dinheiro e faz com que tu tenha inação, tu não age, porque tu já construiu aquilo e aquilo serviu de justificativa para manter um comportamento de não ação. Eu preciso de 1 segundo, porque como tu, talvez, não sei se aparece aí, mas a Pituca tá desesperada pra entrar. Vou abrir a porta pra ela. Pronto. Pituca devidamente deitada na sua cama. Se eu pudesse virar a câmera que não gerasse tanta alteração assim na configuração, eu virava. Aí ela deita na cama e fica coisa mó bonitinha. Voltando. Então, o que eu quero dizer? Existe uma verdade absoluta, que é lá o aipim muito preso na terra, que ele por si só já é danoso, mas ele potencializa este desafio. Por quê? Porque ele gera modulação para outros pensamentos que também acabam te desviando do que seria o comportamento adequado. A grosso modo, é como se você mesmo fosse construindo justificativas
para te convencer de que determinada decisão é racional, quando, na verdade, o que tu tá fazendo é só usando essas crenças que são disfuncionais, mas que são muito fortes para justificar determinadas escolhas que nada tem a ver com a vida que você gostaria de construir. Isso é bem relevante. Isso é bem importante de nós entendermos. É esse mecanismo de que eu tenho como se fosse um condicionamento, e esse condicionamento, ele vai gerando essas justificativas que vão parecendo com que aquelas decisões, elas são racionais, quando na verdade não são. E quando a gente fala de desperdício de dinheiro, isso acontece fortemente, porque tu vai gastando o teu dinheiro com coisas que aparentemente são importantes, são relevantes, e tu constrói toda uma historinha para te dizer assim, ó, eu tô fazendo isso por causa daquilo outro, por causa daquilo, quando na verdade aquilo ali é só uma construção de justificativas pautado lá na tua crença nuclear e que estão direcionando o teu comportamento e que no caso do dinheiro estão fazendo com que tu fique com o bolso vazio. Esses teus pensamentos, na realidade, estão esvaziando o teu bolso. Porque tu tá construindo um nível de justificativa que tá fazendo com que tu tenha escolhas que não são coerentes. Então, a primeira coisa quando a gente pensa em desperdício de dinheiro, nós temos que nos antenar. O que tá passando na minha cabeça para que essa decisão ela seja tomada? E aí eu vou falar de 12 coisas que são um completo desperdício do teu dinheiro, e eu quero que em todo momento nós possamos ir buscando identificar qual é o pensamento que reforça aquela escolha. Porque se nós conseguirmos mudar esse pensamento, nós mudamos o teu comportamento. Entende? Deu para entender a lógica? Escrevam aí nos comentários se vocês conseguem entender essas lógicas que eu vou construindo, porque é importante que eu saiba se eu tô me fazendo entender, se eu tô sendo didática ou se eu não tô sendo didática, tá? Então sempre fique, a partir de agora, fique com esta pergunta na cabeça. O que passou na minha cabeça quando eu tomei aquela decisão? E aí a gente vai entender essas 12 coisas que são um completo desperdício. Primeira, comprar carro financiado. É um completo desperdício do seu dinheiro. Mas, Jéssica, eu tenho carro financiado. Tudo bem? Qual foi o pensamento que fez com que tu comprasse o teu carro financiado? Quais foram as justificativas que você gerou para você mesmo para te convencer de que essa seria uma decisão coerente? O que acontece? Por que isso é um pleno desperdício do teu dinheiro? Quando tu vai comprar um carro, e hoje em dia no Brasil, mesmo que seja um carro popular, não existe mais carro popular, tu vai financiar e tu vai comprar, digamos, um carro zero, entre aspas, popular, porque custa 70 mil, pelo amor de Deus, né? 70 mil, onde é que é um carro popular? Só no Brasil acontece essas coisas. Eu acho um absurdo, assim, tu comprar um carro, não no sentido da aquisição, eu acho um absurdo nós acharmos que 70 mil é um carro popular. Para mim, o carro popular tinha que custar 20, no máximo 30 mil. Aí sim, um carro popular, né? Mas 70 mil? Caramba, meu. Não faz sentido isso. E aí, o que acontece é que no Brasil tem isso, né? Um carro popular custa 70 mil reais. Eu acho muito dinheiro, né? A minha percepção é que é muito dinheiro para um carro dito popular. Então, ele não é popular. Porque nem todas as pessoas vão conseguir ter acesso a um carro de 70 mil. Só que o que acontece? Existe toda uma narrativa na mídia que faz com que tu queira aquele carro. E que tu julgue que aquele carro é um carro popular e que tu tem condições de pagar. Só que aquele carro custa 74 mil reais. Aí tu não tem condições de pagar, aí tu vai lá e faz um financiamento. E aí eu fiz algumas simulações aqui, só pra te ter uma ideia. Um carro de 74 mil reais, que é, por exemplo, um Fiat Mobi, um carro zero, dito popular. Como eu já tô dizendo, fico indignado com esses 74 mil aí, mas tudo bem. Se tu financiares ele por 36 meses a uma taxa de em torno de 28% ao ano, ou mais ou menos uns 2,2 ao mês, a depender, né? Tem umas variaçõezinhas. Nós vamos colocar uns 2,2 ao mês. Ao invés de pagar 74 mil nesse carro, tu vai pagar 108 mil reais nesse carro. Então, são 34 mil a mais de juros em 3 anos. Em 3 anos.
3 anos, numa parcela de 3 mil reais. Se tu pegasse esses 74 mil, investisse 3 mil por mês, em 2 anos, tu compraria o teu carro. Um pouco menos até de 2 anos, tu compraria o teu carro. E esses 34 tu colocaria no teu bolso. Portanto, comprar um carro financiado nesta condição, em 3 anos de financiamento, tu tá antecipando um prazer que tu teria condições de fazer 100% em 2 anos. E aí tu sobraria todos os outros 34 mil no teu bolso. Ai, Jéssica, mas eu não poderia pagar 3 mil. Tá, então vamos fazer uma simulação de 5 anos, 60 parcelas. Em 60 parcelas, o carro de 74, agora ele sai por 134. E aí, tu vai pagar 60 mil de juros. 60 mil de juros. Se tu pegasse esses mesmos 74 mil e dividisse por uma parcela de 2, em 37 meses, tu estaria com um carro. Então, em 3 anos, tu estaria comprando o carro. À vista. E os outros 2 anos, tu estaria colocando esses 60 mil no seu bolso. Portanto, assim, comprar carro financiado é um completo desperdício do teu dinheiro. É uma completa decisão de antecipar um prazer que tu ainda não pode pagar, que se tu esperar um pouquinho mais e agir de forma coerente, tu consegue isso e ainda bota dinheiro no teu bolso. Só que o que acontece? 1000 justificativas. Ah, Jéssica, mas eu perco muito tempo no trânsito. Ah, Jéssica, mas eu tenho que buscar meu filho. Ah, Jéssica, mas é muito difícil não ter carro. Ah, Jéssica, isso. Ah, Jéssica, aquilo. Jéssica... Entenda, todos esses argumentos que tu for criando, eles são argumentos que estão arraigados lá na tua crença central e que estão gerando justificativas para parecer que a tua escolha de comprar o carro financiado é uma escolha coerente. Quando, na verdade, ela está comprometendo a tua liberdade financeira. Por quê? Porque tu poderia ter esses 34 mil a mais na tua mão para montar, por exemplo, tua reserva de emergência. Tu poderia ter esses 60 mil a mais na mão, mas tu tá antecipando esse prazer. Então, tu tem que olhar para a aquisição do carro de forma muito coerente. Entendendo que esses teus pensamentos, eles vão te manipular. O que não pode é tu ser míope e achar que efetivamente tu tá tomando uma decisão racional. Tu tem que olhar pra ti e dizer assim, ó, bom, se eu fizer essa escolha, eu tô sendo um tremendo idiota. Eu quero ser um tremendo idiota? Eu quero botar dinheiro fora? Pra mim, o valor de ter o carro agora compensa o que eu tô perdendo de dinheiro ali na frente? Eu quero abrir mão de 34 mil reais? Eu quero abrir mão de 60 mil reais em troca de ter o carro agora? Sabendo que isso é um comportamento, entre aspas, tô sendo um tantinho quanto exagerada, né? Mas é um comportamento idiota? Sim, eu sei que é um comportamento idiota, eu sei que eu tô perdendo dinheiro, mas ainda assim eu quero. Tá bom, então tá. Mas saiba a consequência do teu ato. Esse é o ponto, entendeu? Não tem certo e errado. Mas tu tem que ser coerente contigo. Tu tem que ser realista contigo. Tu queres? Ótimo. Mas seja coerente contigo. Não fica passando... não fica retroalimentando justificativas. Porque elas sempre vão existir. Nós sempre vamos achar boas justificativas para nos convencer de que aquilo ali é o melhor caminho. Entenda que essas justificativas elas vão alterar a tua decisão. Então olhe para elas com a certeza de que elas estão te manipulando e com verdade para ti mesmo, sabe? Tem uma outra palavra que eu queria usar, mas que sumiu da minha cabeça. Com realismo mesmo, não sei, agora me fugiu outra palavra na cabeça. Mas acontece que muitas vezes a gente quer se auto-enganar e isso é prejudicial. Nós precisamos ser mais realistas com nós mesmos.
Porque isso vai fazer com que a gente tenha mais discernimento. E isso vai fazer com que a gente adeque a alguns comportamentos que nós julgarmos que devem ser ajustados. Aí pode ser que tu esteja escutando isso agora e que tu pense assim, nossa, eu tenho um carro financiado. E verdade, eu comprei esse carro financiado pautado nessas 1000 justificativas e histórias que eu mesmo construí para mim. O que eu devo fazer? Analisa teu contexto. O que acontece é que financiamento de carro, a gente paga a maior parte dos juros no primeiro nos primeiros anos, né? Porque eles são calculados na metodologia Price. Então, por exemplo, se tu já pagou 3 anos, provavelmente nem vale a pena tu antecipar essas parcelas. Então, tem que fazer alguns cálculos para avaliar qual é a melhor decisão a ser tomada. Agora, se tu tá bem no início, daqui a pouco vale a pena tu vender esse carro, segurar um pouquinho mais e não colocar tanto dinheiro fora, sabe? Claro que tem casos e casos, e que tem casos que essas justificativas não são só justificativas, é o trabalho da pessoa, e aí muda, né, alguns contextos, mas a gente não pode generalizar, mas a grosso modo, o que acontece é mais a aquisição de um carro por antecipar prazer do que efetivamente por uma necessidade real e efetiva. Analise a sua situação e avalie o que tu pode fazer em relação a isso. Próxima coisa que desperdiça muito nosso dinheiro: compra de equipamentos para fazer atividades físicas. Quem nunca? Meu excelentíssimo marido já fez dessas. Isso há muito tempo atrás, ele ainda morava em São Vicente do Sul, eu morava em Santa Maria, nós ainda não éramos casados, e o Guilherme tinha uma mania de comprar as coisas e dizer assim, agora eu vou fazer exercício, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não sei o que, não sei o que. Aí ele comprou um banco, ele comprou peso, porque eu vou fazer supino em casa, porque eu vou não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nunca usou aquelas porcaria. E aí eu dizia pra ele assim, não compra, tu tá botando dinheiro fora, tu não vai usar. Não, porque eu vou, porque eu vou, porque eu vou, porque eu vou. Ficou lá. Eu tinha uma outra cliente que começou, não, porque eu preciso ter uma esteira em casa, porque eu preciso ter uma esteira em casa. Caramba, é só sair na rua e caminhar. Ah, mas e quando tá chovendo? Quando tá chovendo é um dia, né? Tenta outra coisa, mas não cabe no orçamento agora. Não, mas isso vai me dar qualidade de vida, porque isso, porque foi lá, comprou, ficou lá a esteira parada. O que eu quero dizer? Às vezes nós construímos essas justificativas na nossa cabeça no sentido de que, mas se eu fizer isso, aumenta muito a minha qualidade de vida. E aí eu fico com essa coisa, né, de que eu quero fazer para aumentar minha qualidade de vida, eu quero fazer para aumentar minha qualidade de vida, e na prática é só mais uma desculpa para gastar dinheiro. Jéssica, então o que eu devo fazer? Faça o seu exercício físico sem comprar nada. Se tu ficar 6 meses fazendo o teu exercício físico com consistência, sem que tu vá numa academia, em casa, com o que tu tens, aí tu compra o que tu tiver que comprar. Eu fiz um tempo exercício de alongamento e postural em casa, né? Comprei as coisas? Claro que não. O que era meu peso? A gente tem uns coisinhos de gelo, assim, né? Que são bem pesadinhos, que é de... Eu não sei se é silicone, o que tem dentro daquele negócio. Sei que tu coloca lá dentro do congelador e fica um gelo. E ele é bem pesadinho. Aquilo servia de meu peso, porque era atividades bem simples, assim, né? Tipo, pega o peso, faz assim. E aí eu usava aquilo. Jéssica, por que tu não comprou um peso? Porque eu não sabia se aquilo ia durar muito tempo. Por que eu vou colocar um dinheiro numa coisa que eu nem sei quanto tempo vai durar? Primeiro eu tenho que ter consistência. Durou 6 meses. Bom, agora eu sei que eu tô comprometida com o negócio, então agora eu vou comprar o negócio. Caso contrário, desperdício de dinheiro. Então isso é muito interessante que nós, mais uma vez, sejamos realistas conosco. Eu quero comprar não sei o quê. Eu quero comprar esteira. Caminha todo dia que tiver sol. Depois de caminhar todo dia que tem sol, durante 6 meses, aí sim tu pode comprar a tua esteira. A minha mãe comprou esteira. Lá, muitos anos atrás, lá, né? Sei lá, 20, 30 anos atrás. Pergunta quantas vezes ela usou aquela esteira dentro de casa. Ficou lá aquela esteira lá. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a justificativa é muito forte aqui. Ai, mas é pra minha saúde. Ai, pra não sei o quê. Seja verdadeiro com você mesmo. Seja verdadeiro com você mesmo. Outra coisa que é um pleno desperdício de dinheiro, cuidados pessoais. Tem muitas mulheres que ficam, mas eu tenho que comprar esse produto porque agora esse produto vai revolucionar. Mas agora esse produto. Mas agora a minha pele. Mas agora meu cabelo.
Aí quando vê, abre o armário, tem lá 1000 cremes, 1000 shampoos, 1000 não sei o quê. Ah, mas por que que tu tem tudo isso? Ah, mas é porque eu vi uma pessoa falando e comprei. E aí eu vi o outro e comprei. E aí tu tá sempre esperando qual é o próximo produto revolucionário que vai funcionar. Simplifica. Sem sobrecarga de informação. Qual é uma pessoa que tu confia que conhece sobre cuidados pessoais, pele e cabelo? Vai na tua dermatologista. A tua dermatologista manda o quê? Protetor solar, vitamina C e hidratante. Deu, acabou. Ah, mas é o que a minha manda. Acabou. Não tem frescura. Vitamina C ainda é um adicional. É o principal protetor solar e hidratante para o rosto. Acabou. Para o cabelo, aquilo que, né, funciona no teu tipo de cabelo. Pronto, acabou. Não fica inventando moda. Eu vejo um monte de gente gastando um monte de dinheiro e nem teria condições de gastar. Ai, mas é porque a minha imagem. Ah, porque a minha imagem. Tá, mas a tua imagem precisa de 24 cremes? 200 tipos de shampoo? Não. E aí coloca uma regra pra ti mesma. Enquanto não acabar aquele, eu não compro o próximo. Ai, mas eu vi um que pode ser maravilhoso. Anota no papel. Anota na tua agenda, anota em qualquer lugar. Quando aquele teu acabar, tu compra outro. Isso muda a tua perspectiva sobre as coisas, sabe? Parar de botar dinheiro fora. E por que que isso é tão importante, essas coisas de parar de botar dinheiro fora, né? Porque por vezes as pessoas ficam se questionando assim: eu não consigo ter as coisas que eu gostaria, eu não tenho a vida que eu espero, eu não tenho liberdade, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho nem reserva de emergência, mas fica botando dinheiro fora num monte de coisa. Essa é a importância desse tipo de discussão, sabe? Provavelmente tu esteja colocando dinheiro fora num monte de coisa e aí tu não esteja desfrutando das coisas que efetivamente são importantes pra ti. Então para e pensa sobre isso. Abre teu armário lá do banheiro e pensa, caramba, quanto que eu já desperdicei em creme pro rosto que eu nem uso? Deu? Chega. Enquanto isso eu tô sem reserva de emergência. Seguros estendidos. Quarto, né? Seguros estendidos. É normal, quando tu vai comprar um eletrodoméstico, alguma coisa assim, eles oferecerem seguros estendidos. Existem vários estudos que desenvolvem a análise sobre o quanto vale comprar esses seguros estendidos. Dentro de finanças comportamentais há inúmeros e todos eles chegam à mesma constatação. Não vale comprar os seguros estendidos. Aquele seguro estendido, ele já está considerando o tempo de vida útil daquele equipamento. Então, se ele gera um seguro estendido de 2 anos, ele já sabe que aquele equipamento dura 2 anos. Aí o equipamento vai estragar 2 anos e 1 mês. Então não vale a pena fazer esses seguros estendidos, mesmo que pareça muito atrativo naquela conversa ali naquele vendedor. Outra coisa que é um pleno desperdício é luxos disfarçados de investimento. Eu preciso de um colchão que isso, que aquilo outro, que aquilo outro, porque isso é um investimento no meu sono. Se tu tem condições de fazer, ótimo. Agora, se tu vai precisar apertar a tua situação financeira, construir parcelas, ou mesmo comprar sem nem ter uma reserva de emergência, isso é um luxo disfarçado de investimento. Comprar um colchão novo com isso ou aquilo outro, porque tem que ter tecido anti não sei o quê, e tecido e nem sei, eu não entendo nada dessas coisas. Mas eu vejo as pessoas falando assim, não, mas é que isso vai mudar teu sono, porque isso não sei o quê. O que muda sono é uma boa higiene de sono, uma boa estrutura de arquitetura de sono. Claro que tu não vai dormir no chão, mas tu pode dormir no melhor colchão do mundo. Se tu não tiver uma boa higiene do sono, o teu sono vai ser mau. Se tu não tiver qualidade de sono, ele vai ser... E não é o colchão que vai fazer diferença.
Então, isso são luxos disfarçados de investimento, porque vem toda aquela, mais uma vez, né, as justificativas trabalhando em cima. Mas é para te dormir melhor, se tu dormir melhor, tu vai produzir melhor. E tarará, tarará, tarará. É a mesma coisa, às vezes, as pessoas, eu tinha uns clientes diziam assim, mas eu tenho que me mudar porque daí eu vou produzir mais. Mas por que tu não tenta produzir mais onde tu tá primeiro? Eu fico entediado e tal. Que diferença vai fazer aqui ou lá? Construa a rotina aqui. Se tu constrói a rotina aqui, lá vai ser ainda melhor. Mas não use como justificativas, como se fosse um investimento, porque isso é um luxo. Quais são as ferramentas que nós temos hoje? E como que com isso eu posso viver o meu melhor, se eu não tenho condição de fazer esses outros dispêndios? E aí vai evoluindo. Então, cuidado com os luxos disfarçados de investimento. Sexto, assinaturas. Tarefa de casa. Pega teu extrato aí, tua fatura do cartão de crédito, e veja quantas faturas, quantas assinaturas tem. Eu assino Amazon, eu assino Disney, eu assino Netflix, eu assino. Tá, pega e lista todas. Quais delas você usou nos últimos 3 meses? Todas as outras, cancele. E aqui tem um problema muito grande. Tem um estudo muito interessante que mostra que quanto menor, né, o teu senso de autoconceito, ou seja, o teu senso de segurança sobre quem tu é, teu autoconhecimento, aquilo que é importante pra ti, que tipo de pessoa tu é, sabe essa coisa de se conhecer mesmo? Quanto menos tu te conhece, menos suscetível tu fica a cancelar assinaturas. Porque tu fica, mas e se eu ocupar? E se em algum momento eu precisar? Como é que eu vou dizer para as outras pessoas que eu cancelei e que eu não tenho? Aí, esse senso de autoconceito, ele vai minando a tua capacidade de cancelar assinaturas. Aí, tu vai somando assinatura, assinatura, assinatura. É um estudo bem interessante que mostra isso. Quanto menor o autoconceito, menor é a probabilidade da pessoa de de cancelar assinaturas, justamente porque ela fica com esse senso de que se ela cancelar é como se ela estivesse perdendo parte da identidade dela. Mas e se eu precisar? E se as outras pessoas perguntarem? Eu tenho que ser assinante disso aqui, para que eu também pertença a isso aqui. Então a gente tem que ter muito cuidado, assim, assinaturas é um negócio que a gente tem que ficar atento, porque quando vê, desperdiçou dinheiro e tu nem tá usando aquilo. E aí eu gosto muito dessa estratégia. Eu não uso há 3 meses, cancela. Cancela. Porque se tu não usa há 3 meses, tu não vai usar, entendeu? Então, não tem por que tu ficar desperdiçando o teu dinheiro nisso. Sétimo, buscar o investimento perfeito e complexo. Então, há pessoas que ficam nessa, assim, né? Desperdiçando o seu dinheiro na busca pelo investimento perfeito. Mas então agora eu vou investir nisso, agora eu vou contratar uma pessoa para achar o investimento perfeito. E aí fica na busca daquele investimento perfeito que vai te enriquecer. Eu tenho uma pessoa, uma cliente que era assim, ela tinha essa coisa de que ela ia ficar multimilionária, que ia surgir alguma coisa que ela ia ficar multimilionária. E isso era tão forte a ponto de que ela caía em cada golpe muito convicta, muito convicta. De me mandar dizendo assim, Jéssica, agora tem essa coisa aqui, ó, que se a gente coloca dinheiro, vai vir milhões, porque é um dinheiro não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu, respira, não pira. E aí, obviamente, foi uma cliente que fez 5 sessões e depois ela não manteve o processo. E aí eu não pude trabalhar, porque essas coisas a gente leva tempo para mudar os pensamentos, né? Não podia ir a mais, assim. Mas para ver com que essa busca incessante pelo milagre, essa busca incessante por a minha vida vai virar e eu vou conseguir ter, faz com que tu desperdice um monte de dinheiro. Entenda, investimentos não existe fórmula mágica. O que vai te deixar rico é o teu trabalho. O que vai fazer com que tu tenha dinheiro e uma boa estrutura de segurança e liberdade é o teu trabalho, a renda que ele gera e o comportamento que tu tem com esse dinheiro, que é a construção de segurança e liberdade. Não é o investimento. O investimento é o adubo para o dinheiro que tu já produziu.
Sempre falo isso. Então, tu produz o dinheiro, tu cuida e zela pelo dinheiro que tu produziu, tu tem um comportamento consciente, esse comportamento consciente faz com que tu invista, esse investimento gera retorno. É o adubo. O investimento é o adubo para aumentar aquilo que tu já fez e que tu cuidou com zelo. Então, investimento é uma coisa simples. Não tem nada de extraordinário, não tem nada de a bola da vez. Simplifica o processo. Faça o básico bem feito por muito tempo. Tu vai ser um milionário. Fato. O problema é que as pessoas não querem fazer bem feito por muito tempo. Elas querem o resultado em 2 anos, 3 anos. Isso pode levar 30. Se tu for consistente, não existe nenhuma possibilidade de tu não alcançar o que tu queres. Mas isso não vai acontecer da noite pro dia. Então, para de desperdiçar teu dinheiro com coisas milagrosas. Seja racional, nesse sentido também, coerente. Não vai cair do céu. 8º, pare de terceirizar o que você deveria fazer. Essa aqui é bem forte. Por quê? Acontece muitas vezes de pessoas terem um ego um tantinho inflado e acharem que qualquer coisinha que acontece de bom na vida delas, elas precisam de 1000 outras pessoas a servindo. Então agora, por exemplo, digamos, eu não tenho uma demanda de, por exemplo, palestras que exija que eu tenha uma agência cuidando disso para mim. Porque eu consigo dar os retornos que eu tenho que dar, eu consigo passar os orçamentos que eu tenho que dar. Aí eu poderia ter o ego inflado e dizer, não, eu preciso de uma agência que cuide dos meus contratos para mim, que faça... Eu não preciso. O que pode acontecer é que, em determinado momento, alguma agência entre em contato porque os interessados em uma palestra as chamaram para contatar comigo. Mas eu pagar mensalmente alguém para fazer este serviço para mim, não faz sentido hoje. Só se eu quisesse intencionalmente aumentar essa minha frente de atuação e fazer com que essa empresa ativamente buscasse, que não é o caso, porque eu tenho outras prioridades. Só que há muitas pessoas que, por inflar o ego, dizem assim, eu não vou estar falando com as pessoas, eu tenho que ter uma pessoa específica para isso. E aí ficam gastando dinheiro que não precisaria ir para aquilo ali, só por... mas eu não posso me envolver com essas coisas operacionais. Acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de humildade, sabe? Às vezes a gente quer se inflar demais. Menos, bem menos. Outra coisa que desperdiça o dinheiro muitas vezes, reformas, né? E as reformas estão muito a ver com aquela coisa do luxo disfarçado de investimento. Entenda que boa parte das reformas não são necessárias, são desejos. Eu quero fazer uma reforma na minha casa por causa que vai facilitar isso ou aquilo. É um desejo. E que ótimo se tu puder pagar. Mas não use isso como justificativa numa condição que tu ainda não pode. Então tenha cuidado. 11. Desperdiçar o dinheiro com busca de cashbacks e milhas. Não são poucos os casos de pessoas que têm dívida no cartão de crédito, que pagam uma taxa de juro de 27% e que dizem que mantêm o uso do cartão de crédito por causa das milhas, por causa do cashback. Caramba, meu, tu tá com uma dívida que tem uma taxa de juros gigantesca. Já chegou a 27% hoje em dia, acho que tem uma regra do Banco Central que não pode passar de 8%, 9% ao mês, que já é um troço absurdo, né? Então, uns 8% ao mês. E aí, 8% ao mês. E aí, tu tá buscando 1% que vai fazer com que tu gaste mais. Só que tu já tem uma dívida com 8% de juros. Não faz sentido essa justificativa. Aí eu uso o cartão por milhas, tá? Mas e tu consegue pagar todo o cartão? Não, eu tô no cheque especial. Caramba, então não faz o menor sentido. Tu tá botando dinheiro fora. E ainda tendo mais um gatilho de consumo.
Então, cuidado para não desperdiçar dinheiro com essas coisas. E por fim, mas não em menos importante, que eu trouxe inclusive porque é um desperdício que às vezes eu mesma acabo cometendo, que é essa coisa de a gente sempre tá querendo comprar livro, curso, e a gente nem acabou os que a gente comprou. Por vezes nós não aplicamos, eu acho que esse é o principal ponto, né? Não aplicamos tudo aquilo que nos foi ensinado e a gente acha que é o próximo que vai nos dar o resultado. O que nos dá o resultado é a ação. É o contato com bom conteúdo e o que tu vai fazer com aquele conteúdo. Se tu não fizer nada com aquilo, aquilo não adiantou de nada. As pessoas me perguntam, Jéssica, qual é o benefício da formação? Vários. Se tu acompanhar e fizeres o que eu sugiro. Se tu não acompanhar e não fizeres o que eu sugiro, é só desperdício de dinheiro. Então, acho que esse é um tópico importante também, assim. Um exemplo clássico é aquela coisa também de, eu vou comprar um curso de yoga. Tu faz yoga em casa? Não, mas com o curso eu vou fazer. Aí fica lá o curso. E aí tu nunca nem fez. Então, o que muda comportamento, né, e o que traz resultado é a ação, não é a aquisição. Aí eu pago academia, tu vai? Não, não vou. Né? Então, também é um pleno desperdício. Então, eu quis trazer alguns exemplos, assim, porque eu acho que são reflexões interessantes para que a gente não caia nessa narrativa de ir justificando as nossas próprias escolhas e as nossas próprias más decisões, alicerçadas em coisas que é muito mais nós nos auto-enganando do que propriamente nós nos beneficiando. E aí acaba que isso vai escoando o nosso dinheiro, né? Escoando. Isso vai escoando o nosso dinheiro. E quando a gente vê, a gente vive nesse ciclo de que, nunca sobra dinheiro, mas muitas vezes tu tá desperdiçando teu dinheiro em várias coisas que tu não deveria estar desperdiçando, e que se tu não desperdiçasse esse dinheiro, tu teria condições de investir e de construir efetivamente a vida que vale a pena ser vivida. Então, eu acredito que é muito importante nós fazermos essas reflexões e a partir de agora tu ter isso como um mantra. Quando tu começares a gerar justificativas para te comprar determinada coisa, para e pensa, o que está passando na minha cabeça para que eu tome essa decisão? O quão coerente esse pensamento é? O quão manipulado, o quanto esse pensamento está manipulando o meu comportamento? E ele me aproxima ou me afasta do objetivo que eu tenho? E aí a gente consegue ser mais coerentes nas nossas decisões de consumo. Espero que tenha gerado boas reflexões aí, tu analise mais para não ficar desperdiçando dinheiro. Se você gostou, se você achou que foi impactante no sentido de gerar boas reflexões, compartilhe com outras pessoas, curta, comente e não se esqueça também de se inscrever no canal. Tem muitas pessoas que assistem os podcasts, mas que não estão inscritas no canal. Então, inscreva-se no canal Mais Que Finanças, porque isso também é bem relevante pra gente, pro YouTube entender que isso aqui é relevante, tá bom? Meu muito obrigada e até o próximo episódio.